Você já viu o PL dessa empresa? Você já viu que ela está sendo negociada por menos da metade do valor de patrimônio dela? Você já viu que o dividendo dessa ação ela está acima de 10%? Será que essa ação é realmente uma das maiores oportunidades da bolsa? É isso que a gente vai ver nesse vídeo agora. E se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificado CEA pela Ambima. Eu também sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar. Também sou dentista e investidor há alguns anos. E hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a Usiminas. Muita gente me pede para falar sobre essa empresa e agora, finalmente, eu fiz um vídeo aqui para vocês falando sobre essa empresa que realmente está com múltiplos muito baixos de preço. Está com PL lá embaixo, preço sobre valor patrimonial lá embaixo. O lucro cresceu muito aí no ano passado e a gente vai ver se realmente é uma grande oportunidade você investir ou não na Usiminas. E para a gente começar a entender um pouco sobre a oportunidade ou não de investir nessa empresa, a gente tem que primeiro entender o que a empresa faz. E é isso que a gente vai ver aqui agora. O que a Usiminas faz? A Usiminas ela é basicamente hoje uma referência na cadeia produtiva de aço. E se ela atua na cadeia produtiva de aço, ela atua com mineração, siderurgia e transformação do aço. E agora eu vou te mostrar aqui quais são os mercados que a Usiminas atua. Veja essa imagem aqui agora. Ela atua no mercado automotivo, fazendo customização dos produtos e transformação do aço sob medida para montadoras, processamento de chapas, ela corta o aço, na forma que as montadoras querem, ela desenvolve novos tipos de aço mais leves, com o objetivo de obter materiais de resistência mecânica elevada e boa resistência à corrosão. Ela também atua no setor de construção civil. A Usiminas ela foi a primeira do país a fornecer aço para o programa Minha Casa Minha Vida. Ela também forneceu aço para a modernização dos estádios da Copa do Mundo de 2014 e também forneceu aço para as Olimpíadas de 2016. Além do mercado de construção civil, ela também atua no setor de distribuição. Então, ela atende a demandas de diversos segmentos do mercado em qualquer quantidade e qualquer formato. Então, a Usiminas ela está pronta para atender diversos mercados também. Além disso, ela também atua aí no setor de energia, ela fornece aço para estruturas e equipamentos de grande porte, como turbinas para usinas hidrelétricas, torres e parques eólicos. E ela hoje é a única siderúrgica do Brasil a fornecer solução exclusiva para estruturas metálicas de placas de energia fotovoltaica. E além do setor de energia, ela também atua aí no setor de máquinas e equipamentos, também atua no setor naval, fornecendo aço aí para esse segmento, também atua no setor de óleo e gás, uma produção de aços com alta resistência para aplicações em tubulações para transporte de óleo e gás oriundos de campos do pré-sal. E além disso tudo, ela também atua na parte de linha branca, ou seja, aços para fogão, geladeira e tudo que você conhece aí também que está na sua casa que é feito com aço. Então esse é o mercado da Usiminas. E ela tem, como você já viu, ela atua em alguns mercados e ela tem algumas unidades de negócios. E eu vou mostrar para você aqui quais são essas unidades de negócio. Basicamente, ela tem a mineração Usiminas. Essa empresa que está dentro do grupo Usiminas, ela produz e comercializa minério de ferro, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E atualmente, a maior parte da venda desse minério de ferro está sendo para o mercado externo. E os acionistas da mineração Usiminas é 70% da Usiminas e 30% de um grupo japonês chamado Sumitomo Corporation. Além da mineração Usiminas, ela também tem uma outra empresa dentro do grupo chamada de Soluções Usiminas. Essa parte de Soluções Usiminas é mais voltada para aquela parte de distribuição que eu falei. Ela trabalha com materiais fabricados pelas usinas da Usiminas, agregando serviços como corte e solda, logística e adaptação de volumes às necessidades dos seus clientes. O outro segmento da Usiminas é a Unigal Usiminas. A principal atividade da Unigal é a galvanização do aço por imersão a quente. E além da Unigal, tem a Usiminas Mecânica, que é o segmento de manutenção e montagem industrial. E o destaque da Usiminas Mecânica é na prestação de serviços de obras de grande porte. E com isso tudo que eu falei, você já tem uma noção aí do que a Usiminas faz.
tem várias unidades de negócio, produz minério de ferro, vende para o exterior, vende para o mercado interno, vende também dentro da Usiminas para a fabricação do aço. E aí ela está em todos aqueles mercados, todos aqueles segmentos que eu falei. Aí você já tem uma noção do que ela faz. E aí você vai e me pergunta assim, Guilherme, mas olha lá, nas ações da Usiminas a gente tem as ordinárias, que é aquela com final 3, a gente tem a preferencial de classe A, que é com final 5, e a gente tem a preferencial de classe B, que é com final 6. Aí você pergunta assim, se eu for investir, qual delas que eu vou escolher para investir? A ordinária, preferencial de classe A ou preferencial de classe B? 3, 5 ou 6? E para a gente escolher qual ação a gente vai investir, a gente precisa olhar para algumas coisas aqui, e é isso que eu vou te mostrar agora. Uma das coisas que eu gosto de olhar é a liquidez. Então olha a liquidez das ordinárias aí. A liquidez é de 5 milhões de reais por dia. Para o pequeno investidor, essa é uma liquidez ok. Provavelmente ele não vai ter problema nenhum em comprar e vender durante o dia ali com a liquidez de mais de 5 milhões de reais. No caso das preferenciais de classe A, que é a Usiminas 5, a gente tem uma liquidez bem maior, olha aí, de 184 milhões por dia. E as preferenciais de classe B têm uma liquidez de 3 mil reais por dia, muito baixa. Então, de cara aí, a gente já elimina as preferenciais de classe B, porque não tem como investir nessa ação, ou seja, Usiminas 6, USIM 6, não dá para investir. A gente fica entre as ordinárias e as preferenciais de classe A 3 e a 5. E aí o próximo passo é olhar para o tag along. Nesse site aí que eu peguei, você vê que o tag along da ordinária é de 80% e a PNA, as preferenciais de classe A, não tem tag along. Aí eu falei, será que isso é verdade? Porque às vezes o site, a informação está incorreta lá no site. E aí eu fui no formulário de referência da empresa buscar essas informações. E aí eu encontrei isso aqui. Realmente, o tag along das ações ordinárias é de 80%, o tag along da preferencial de classe A é 0 e a preferencial de classe B também é 0. Então, de posse dessas informações, a classe B a gente já eliminou, a 6, porque não tem liquidez, e a ordinária, então, nesse quesito, ela está ganhando, por quê? Porque tem um tag along de 80% e a preferencial de classe A não tem tag along nenhum. Só que existe também, às vezes, diferença entre o dividendo de uma ação ordinária e de uma ação preferencial. E aí eu fui buscar também no formulário de referência para poder ver se existe diferença de pagamento de dividendo entre as classes de ações. E quando eu fui buscar essa informação, eu achei essa informação aqui lá no formulário de referência. Olha aí. Os titulares de ações preferenciais de classe A conferem aos seus titulares dividendos 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias. Então, com essa informação, você já consegue entender aí que as preferenciais aí de classe A têm 10% a mais de dividendo em relação às ordinárias. E aí vem um ponto de dúvida na sua cabeça. As preferenciais de classe A não têm tag along e têm dividendo maior. As ordinárias têm tag along, mas o dividendo é menor. E aí a escolha fica a seu critério. Para o pequeno investidor, não tem problema aquela liquidez um pouco mais reduzida nas ordinárias, porque é de 5 milhões de reais por dia. Então, se a pessoa vai fazer uma compra lá de 500 reais, de 800, de 1.000 reais, de 10 mil, de 20 mil reais, não tem problema nenhum, porque a liquidez ela suporta isso aí. Só se você for um mega investidor que investe milhões de reais por dia, que aí teria um problema. Então, a escolha fica com você. Se você prefere ter mais tag along, a proteção do tag along e ter menos dividendo, você vai ficar com as ordinárias. Se você prefere abrir mão da proteção do tag along para receber mais dividendo, você vai ficar com o final 5. E essa é uma escolha sua. E aí você fala, beleza, Guilherme, já entendi, eu vou ficar com ordinário, com preferencial, de acordo com sua preferência aí, mas qual é a política de dividendo da empresa? Quanto que ela paga de dividendo ao acionista? Eu fui buscar essa informação também lá no Estatuto Social da empresa e cheguei nessa informação aqui, ó. Ela distribui 25% do seu lucro líquido e ela também chama a atenção aí que as preferenciais têm dividendo 10% maiores do que as ações ordinárias. E aí você já sabe então mais ou menos quanto que você vai receber de dividendo ali. E aí começa a clarear as coisas para você. Você já sabe o que que ela faz, você já sabe as classes de ações ali, qual que você vai escolher, você já sabe o dividendo.
E agora a gente vai ver aqui alguns indicadores da empresa, né? Já que eu falei para você que ela está com PL muito baixo, com dividendo alto, a gente vai começar a ver esses indicadores aí e interpretar os indicadores para que você entenda. Esse primeiro indicador que eu te mostro é o dividend yield, é quanto de dividendo que a ação está pagando atualmente com base no preço da ação. Se você olhar, atualmente está em 10,21% de yield. Só que a média histórica dela, você vê que é bem mais baixa, é de 3,3. Você fala, opa, ela subiu bastante o dividendo aí. Mas será por que ela subiu esse dividendo? A gente vai passar para um outro indicador. Esse indicador é o PL, o preço sobre lucro. Quando a gente olha o preço sobre o lucro, você vai ver que atualmente ela está com 1,67 de PL, um PL muito baixo. Isso pode indicar que a empresa esteja extremamente barata, mas você vai continuar acompanhando aqui para você entender o que está acontecendo e se de fato ela está muito barata. Olha o PL histórico dela, é de 9,44, ou seja, é muito maior. Para que esse PL ele volte para a média ali dos 9,44, ou a cotação vai ter que subir muito, as ações vão ter que subir muito, ou o lucro vai ter que cair bastante para o PL voltar ali para a média histórica. Então, é isso que a gente tem que identificar. Será que as ações vão subir ou o lucro que vai cair? E é essa a base de toda a nossa avaliação aqui nessa empresa. A gente vai passar para um outro indicador. Esse outro indicador é o preço sobre valor patrimonial. A média histórica dele é de 0,65. Então, ela sempre negociou com desconto em relação ao seu patrimônio líquido. Mas atualmente está ainda menor do que o seu preço histórico, está em 0,42. E para a gente entender por que ela sempre negocia com desconto com relação ao seu patrimônio líquido, a gente tem que entender qual é o retorno sobre o seu patrimônio líquido, que é o famoso ROI. Se a gente olhar o ROI atual, está em 25,44%. É um ROI bastante elevado, é um ROI bem interessante. Significa que a empresa tem uma boa eficiência ali em relação ao seu patrimônio líquido. Mas quando a gente olha o ROI histórico, é de 4,64%. É um ROI muito baixo. Com esse ROI aí, você não consegue gerar valor ao acionista. E é essa a média histórica dela. Só que agora deu um salto nesse ROI. Você vai entender tudo aí mais para frente o que está acontecendo. E aí a gente vai para um outro indicador além do ROI, que é a margem líquida. A margem líquida dela atual também deu um salto de 18,09%, sendo que a média histórica dela sempre foi muito baixa, de 2,75%. E aí, saindo desses indicadores de preço e de rentabilidade, a gente vai para os resultados aí do último trimestre para a gente entender o que está acontecendo com a empresa. Para a gente entender, a gente olha primeiro o lucro. Se você olhar, ela passou em mais de 10 anos com lucro de lado. O lucro não crescia, inclusive teve um período aí que deu prejuízo. Mas em 2021 o lucro deu um salto enorme. E aí a gente vai pegar o resultado do último trimestre agora de 2022, que ela divulgou. Olha só, as vendas de aço tiveram uma queda no mercado externo e uma ligeira alta ali no mercado interno. Já o minério de ferro teve uma grande alta aí no mercado externo e também no mercado interno. O outro dado que a gente olha nesse resultado é o EBITDA e a margem dela. Olha aí, teve uma queda tanto na margem quanto no EBITDA aí nos 3 últimos trimestres e agora uma ligeira recuperação aí no segundo trimestre de 2022. E um outro ponto que a gente precisa analisar também é o estoque de aço, né? Se tem muito estoque de aço, significa que as vendas não estão acontecendo e está ficando muito aço estocado ali, acumulado. Quando a gente vê uma queda nos estoques, significa que pode ser um bom sinal para a empresa, significa que o mercado está aquecido, está vendendo muito aço e não está ficando estoque. E a gente vê aí que até do quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022 teve uma queda relevante no estoque de aço. Só que voltou a subir esse estoque no segundo trimestre de 2022. Então, aí do primeiro trimestre para o segundo trimestre, a gente viu uma alta no estoque, que não é um bom sinal. Se aumentou o estoque de aço, significa que a demanda acabou sendo reduzida. E agora que você já viu o resultado, já viu alguns indicadores, eu queria chegar aqui no ponto central desse vídeo aqui, para você saber se vale a pena, se não vale a pena
e traduzir, interpretar todos aqueles indicadores para você. Só que antes da gente chegar nesse ponto central aí, o mais importante do vídeo, eu queria te fazer um convite. Esse convite que eu queria te fazer é para conhecer a nossa mentoria. Se você quer algo personalizado, um planejamento completo dos seus investimentos, os ativos específicos recomendados para você, ações, fundos imobiliários, renda fixa, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil, um acompanhamento contínuo, eu te convido para você conhecer a nossa mentoria. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, é só você clicar no link e você vai tirar todas as suas dúvidas que você tem a respeito da nossa mentoria, para que você possa investir melhor sendo acompanhado por a gente. Então é só ir lá no link da descrição e você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito da nossa mentoria. Vai lá que eu estou te esperando para fazer parte da nossa mentoria aí, tá bom? Agora a gente vai lá para o nosso ponto central, mais importante do nosso vídeo aqui, que é a interpretação de todos aqueles dados. O primeiro ponto que a gente vai chamar a atenção, você viu lá que o lucro deu um salto, a rentabilidade sobre o patrimônio também deu um salto, né? Cresceu bastante, a margem cresceu bastante nos últimos trimestres. E para isso ter acontecido, foi simplesmente porque o produto que ela vende, o principal produto, matéria-prima, que é o minério de ferro e o aço, tiveram uma alta expressiva aí nos últimos anos, uma alta muito grande. E por isso fez com que a margem dela aumentasse, o lucro aumentasse. E aí o ponto é você entender se o preço desses produtos vai continuar em um patamar mais elevado. Se continuar num patamar mais elevado, com certeza a Usiminas ela vai continuar com lucro elevado. Mas só para você ter uma noção com relação ao PL dela, que hoje está de 1,6 mais ou menos, se a gente pega o lucro que ela teve lá em 2020, né, apenas 2 anos atrás aí, o lucro dela foi de 672 milhões de reais. Se a gente pegasse o valor de mercado dela hoje na bolsa, que é em torno de 10 bilhões de reais, o PL dela seria de 14 ou 15 vezes. Só que como o lucro deu um salto absurdo aí por causa da valorização do minério de ferro, é óbvio que o PL ficou lá embaixo, porque as ações não se valorizaram. Por que as ações não se valorizaram? Provavelmente porque o mercado está precificando que esses produtos que a Usiminas vende não vai ficar com preço elevado por tanto tempo assim, e o lucro ele vai tender a cair. Então, se ela tivesse com o lucro lá de 2020, ela estaria barata? Com certeza não, porque ela estaria com um PL lá de 14, 15 vezes. Inclusive é bem acima do PL histórico dela, que é de 9 vezes ali. Só que o PL ele tem que estar diretamente relacionado ao crescimento da empresa. Se a perspectiva é de crescimento, significa que o PL ele vai ficar um pouco mais alto. Só que o mercado jogou a perspectiva de crescimento lá embaixo para ela, ou seja, inclusive não é nem de crescimento. O mercado precificou um declínio nos seus lucros nos próximos trimestres, nos próximos anos, e por isso que ele não elevou a cotação. E aí nesse ponto, cabe a sua avaliação se o preço desses produtos vai continuar com o preço lá em cima, e aí você age contra o mercado e compra as ações, imaginando que ela vai continuar com o lucro lá em cima, e aí você pode ganhar muito dinheiro com isso. Mas se você pensa da mesma forma que o mercado, provavelmente essa ação ela não está barata. Aí você fala assim, Guilherme, mas aí com relação ao preço sobre valor patrimonial? Você viu que o preço sobre valor patrimonial está com um grande desconto, está em 0,4, enquanto que a média histórica era de 0,6. Então agora a gente vai ver sobre a ótica desse múltiplo, preço sobre valor patrimonial. Se a empresa ela fosse vendida, totalmente vendida, liquidada ali, pagasse todas as dívidas que ela tem, iria sobrar para o acionista R$ 18,98 por ação, que é o valor patrimonial da empresa. E hoje a ação ela vale R$ 8,00 na bolsa. Então há uma discrepância muito grande aí. Então, será que é uma grande oportunidade, olhando por esse aspecto, por esse múltiplo? E aí você tem que analisar outro ponto muito importante, que eu inclusive gravei um vídeo, é só você procurar aqui sobre o indicador PVP, preço sobre valor patrimonial. No caso da Usiminas, o valor patrimonial dela está incluso todo o maquinário que ela tem. E no valor patrimonial, o valor dessas máquinas ali está com preço de custo, e elas vão se depreciando com o passar do tempo. Então, é provável que o valor de patrimônio da Usiminas seja mais baixo do que realmente está lá no balanço patrimonial. Mas também, né, os terrenos, todas as propriedades são também lá pelo preço de custo. Então, se o terreno, a propriedade, ela se valoriza, o balanço patrimonial também fica
defasado. Então você tem que fazer essa avaliação aí também, para ver a questão da depreciação e a questão da valorização dos terrenos e depreciação das máquinas dela ali, para finalmente chegar num valor patrimonial ali compatível com a realidade. Só que olhando do aspecto ali de preço sobre valor patrimonial atual e do histórico, realmente nesse aspecto eu acho que existe sim um desconto, porque historicamente ela negocia com 0,65 do PVP e atualmente está com 0,4. Então nesse aspecto eu acho que tem um upside aí de 0,4 para o 0,65, que é o histórico dela. Então seria o quê? Um potencial de valorização de uns 30, 40%, algo em torno disso? Mais ou menos isso aí. Nesse aspecto eu acho que sim, existe ali uma discrepância que pode sim acabar com essa valorização das ações para chegar no PVP histórico que ela sempre teve. Inclusive isso aqui não é nenhuma recomendação. A recomendação que eu dou é sempre para os meus clientes lá da nossa mentoria. O ponto que eu quero deixar para você aqui de reflexão é: se você acha que o produto que ela vende, minério de ferro e aço, vão continuar com preços elevados ou vão continuar subindo, pode ser uma grande oportunidade para você. Se você acha que o preço vai cair, aí sim realmente não tende a te dar um retorno expressivo. A margem de segurança aí para ela seria somente essa discrepância ali do preço sobre o valor patrimonial atual para o histórico. Então seria uns 30, 40% aí em média. Mas se essas commodities que ela vende começarem a subir ainda mais o preço, pode acontecer o que aconteceu lá em 2002 até 2008. As ações multiplicaram por mais de 40 vezes ali, porque o preço começou a subir. Foi o boom das commodities. Toda empresa de commodity se multiplicou por várias e várias vezes. Não sei se é esse o caso que vai acontecer, não me arrisco a chutar isso também, e aí fica a seu critério fazer essa avaliação. E eu queria te perguntar uma coisa aqui, queria um favor seu. Eu queria te perguntar qual ativo que você quer que eu faça um vídeo aqui, que eu comente um pouco mais. Queria que você botasse nos comentários desse vídeo aqui qual ativo que você quer que eu faça uma avaliação completa, que eu vou fazer um vídeo especial para você sobre esse ativo aqui, tá bom? Então deixa nos comentários aqui que eu vou fazer um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.